Olá meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao nosso canal Tito 2 e hoje falaremos um pouco sobre Tito 2 e acredito que a maioria de vocês sabem de que se trata Tito 2. Tito é uma das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo e essa, obviamente, foi escrita para o pastor Tito, um jovem pastor que era imitador de Paulo, que imitava Cristo. E o propósito da carta é guiar o pastor Tito no papel de levar a recém-formada igreja à maturidade. E no capítulo 1, Paulo exorta Tito como deve ser a liderança desta igreja. E no capítulo 2, ele diz como deve ser os membros dessa igreja, qual é a prática que os membros dessa igreja devem ter. E para que a igreja fosse madura, os líderes deveriam ser maduros, né? Claro, incluindo o pastor, principalmente o pastor, sadios espiritualmente. E Paulo já tratou isso com Tito no capítulo 1. Então, vamos orar e depois vamos lendo e meditando sobre os assuntos desse capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença para louvar o Teu nome por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua palavra, pela salvação que o Senhor preparou para nós. Te louvamos também, ó Deus, pela vida de homens que o Senhor também chamou, capacitou e colocou sobre o rebanho do Senhor para nos pastorear, para nos ensinar, para que pudéssemos ser crentes maduros. E nós te louvamos por isso. Te louvamos também pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de poder ensinar a Tua palavra para outras pessoas. Que seja relevante para nós esse vídeo, essas meditações aqui, que sejam relevantes para o meu coração e para o coração das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Então, o capítulo 2 de Tito, versículo 1. A primeira fala do apóstolo Paulo é para Tito. Ele diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, você fale o que está escrito nas Escrituras. Ou seja, você expõe a Bíblia. Se no capítulo 1, Tito foi exortado a calar os falsos mestres, depois você pode ler lá o capítulo 1 de Tito, agora o apóstolo Paulo lhe diz para falar, mas falar o quê? A sã doutrina, falar a palavra de Deus. E para que ele deveria falar a palavra de Deus? Para que a igreja fosse uma igreja saudável. Então o alimento, e também remédio, tudo é a palavra de Deus, a Bíblia. Nós devemos sempre falar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, para que a vida prática da igreja seja sadia, para que nós, como igreja, possamos de fato praticar o evangelho em nossa casa, em toda a nossa comunidade, em tudo que formos fazer. Nos próximos versículos agora, depois que Paulo exorta o pastor Tito a falar a sã doutrina, ele vai agora mostrar para Tito como ele deve tratar os membros dessa igreja, como uma família. E ele vai dizer o seguinte, que ele deve fazer tudo isso para que a palavra de Deus não seja difamada e para que as pessoas, ouvindo falar o bem daquelas pessoas reunidas naquele local, tivessem o desejo de também conhecer aquele Deus que era pregado ali. E no versículo 2, ele vai dizer assim: quanto aos homens idosos, aos pais, né, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios. Sadios em quê? Sadios na fé, sadios no amor e sadios na constância. Assim, Tito deveria ensinar a palavra de Deus aos idosos para que eles tivessem essas características. A doutrina bíblica deveria ser ensinada ali, porque é a palavra de Deus que vai nos transformando. E no versículo 3, ele vai dizer: quanto às mulheres idosas, agora ele vai falar comigo de que maneira eu devo me comportar
e alguns de vocês também. Então, Tito ensinando para aquela igreja, e agora nós pegamos esses ensinamentos porque é para a igreja, então é para nós. Ele disse: quanto às mulheres idosas, semelhantemente o quê? Igual ele ensinou para os homens. Da mesma forma que os homens idosos devem ser assim e assim, as mulheres idosas também devem ser sérias. As mulheres idosas devem ser sérias em seu proceder. Sérias como? E ele vai continuar dizendo: não sendo caluniadoras, que é o mesmo que fofoqueiras, não é mesmo? E como é fácil a gente cair nisso, principalmente se estivermos vivendo de maneira ociosa, não estivermos ocupadas, não é mesmo? Que Deus nos livre e nos controle para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, conforme Paulo vai dizer lá em Efésios 4:29, nenhuma palavra que vá denegrir o nome de Deus e vai ofender ao próximo. E ele continua dizendo: não sendo caluniadoras e não escravizadas a muito vinho. Eu lendo isso aqui, eu posso imaginar que seria terrível ver uma mulher da minha idade, um pouco mais velha, talvez, mas bêbada. Você já pensou que cena deprimente seria? Principalmente se essa mulher diz ser serva de Deus. Então ele diz: não escravizadas a muito vinho. Aí você pode pensar: então eu posso beber? Poder até que pode, mas será que convém? Será que convém ao crente tomar bebida alcoólica? É claro que a Bíblia não vai dizer que você não pode beber, mas ela nos diz para tomar cuidado e não se embebedar. E a bebida vai nos embebedar. E aí outra pessoa poderia argumentar: mas o próprio apóstolo Paulo aconselhou a Tito, um jovem pastor, a não beber somente água, mas também um pouco de vinho. Tudo bem, nós temos duas hipóteses para isso. Uma é que ele estava ensinando Timóteo a tomar um pouco de vinho como um medicamento para o seu estômago. Ou, conforme alguns estudiosos dizem, que a água daquela época não era muito boa, então Paulo estava aconselhando Timóteo a misturar um pouco de vinho. Então, eu, na minha opinião, eu acredito que crente não deve sentar numa mesa e beber e se embebedar. Como a gente às vezes escuta de alguns crentes que estão praticando isso. Na minha opinião, eu prefiro que não bebam, né? Mas vamos deixar essa história do vinho para lá, da bebida para lá, e vamos pensar, porque às vezes você pode estar pensando assim: tudo bem, eu não bebo mesmo, né? Mas será que não tem algumas outras coisas que nós estamos fazendo, que nós precisamos ser corrigidas, porque a palavra de Deus está sendo difamada? Então, o que o apóstolo vai continuar dizendo para Tito? Ele diz o seguinte: que nós devemos ser mestras do bem. E mestras do bem, isso é um privilégio. Nós devemos ser professoras do bem. Nós devemos ensinar a palavra de Deus também. Então nós temos que estar preparados para ensinar. Então vamos pensar na nossa conduta primeiro. O que eu poderia estar fazendo que estaria dando ocasião para que as pessoas blasfemassem da palavra de Deus, do nome de Deus que eu digo servir? Mesmo que eu não beba, certo? Eu não estou bebendo, mas eu faço qualquer outra coisa que pode dar ocasião ao povo, às pessoas, de falarem contra a palavra de Deus. Será que a maneira que eu uso as minhas roupas, a maneira que eu me visto, não está fazendo com que as pessoas duvidem de que Deus é santo, né? Que nós realmente obedecemos, nós realmente cremos em Deus? Então a maneira que eu visto pode ser um mau testemunho. Outra coisa que pode ser um mau testemunho é se eu sou uma pessoa que está sempre ociosa, sempre desocupada, talvez ficando no portão, ou talvez passando muito tempo diante de uma televisão ou diante de uma mídia. E aí não sobra tempo para eu cuidar do meu lar. Tudo isso pode levar as pessoas a falarem mal do caminho, né, de Jesus Cristo. Porque eles vão por um mau testemunho, todos entram naquele julgamento, naquela crítica, né?
E precisamos também não ser ociosos, porque além de servir ao esposo, aos filhos, a algum visitante, nós também precisamos ter tempo para servir ao próximo, às pessoas que estão necessitadas. Então vamos pensar, nós devemos ser professoras do bem, mestras do bem. As mulheres mais velhas, as mulheres mais experientes na palavra também, com certeza, devem ser mestras do bem. Mestra a quem? E ensinar o quê? Qual é o propósito desse ensinamento? Então o versículo vai continuar dizendo, o versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Eu fico pensando nesse versículo. Se eu chegar para uma moça que tem pouco tempo de casada com o seu filhinho e disser para ela, olha, eu vim aqui para ensinar a você como amar o seu esposo, como amar os seus filhos, é capaz dela bater a porta na minha cara. Como assim? Eu amo meu esposo, eu amo meu filho. Mas a palavra de Deus manda que eu ensine. Então eu preciso buscar na palavra de Deus, buscar discernimento, orar e ensinar. Por quê? Porque o amor, ele não é só aquele friozinho na barriga, né? Que é aquele friozinho no estômago que nós costumamos dizer. O amor não é só palavras, não é mesmo? O amor é um compromisso. O amor, nós amamos quando nós realmente estamos amando, quando nós nos comprometemos com aquela pessoa que nós dissemos amar. O apóstolo João vai nos dizer em 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então o amor exige ação, atitudes. Então, em Provérbios 31, por exemplo, que é um texto muito conhecido que fala sobre a mulher virtuosa, não é? A partir do versículo 10, tem algumas frases interessantes, eu peguei duas. Ele diz assim, ó, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, aquela esposa precisa aprender a fazer o bem ao seu marido. E aí sim, ela vai estar amando o marido de verdade. E mais uma frase, o coração do seu marido confia nela. Ou seja, ele fica tranquilo, porque ele sabe que tudo que vier da sua esposa, ele pode ficar tranquilo, ele pode confiar. E o apóstolo Pedro fala que o nosso comportamento honesto e cheio de temor é de grande valor para Deus no nosso relacionamento com o nosso esposo. Então, o amor é um compromisso de fazer o bem para aquela pessoa que nós dizemos que amamos. Mesmo que seja difícil, mesmo que eu tenha que às vezes até me sacrificar de alguma forma, mas eu vou procurar trabalhar para o bem do meu esposo, para o bem do meu filho. Assim eu estarei de fato amando a minha família, amando meu esposo e amando meu filho. O trabalho de uma senhora, uma dona de casa, realmente é um trabalho incansável. Nunca nós vamos dizer, acabei, não preciso mais fazer isso. Sempre vamos ter que retornar àquelas tarefas. Mas nós temos que fazer como para o Senhor, sempre olhando para o Senhor e trabalhar com amor para aquela pessoa que o Senhor nos deu e aquele filho que o Senhor nos deu como herança. E isso pesa nos nossos ombros. Nos ombros de uma mulher idosa, de uma mulher experiente, de uma mulher biblicamente saudável. Porque se nós ensinamos a palavra, não há como a pessoa se ofender. Porque é a palavra de Deus que está falando. Nós fazemos por amor ao Senhor, para a glória de Deus e para o bem da nossa família. E o texto continua dizendo que nós devemos também, veja bem o que ele vai dizer, ensinar as mais jovens a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Olha só quantos ensinamentos nós podemos dar. Sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosa, sujeita ao marido. Como nós estamos precisando de realmente buscar as mais jovens e ensinar a palavra de Deus para elas. Precisamos buscar a sabedoria de Deus para não falarmos coisas de nós mesmos que elas poderão ficar. Podemos perder a oportunidade, porque elas vão se ofender conosco. Mas se ensinarmos a palavra, não tem essa dificuldade. Nós que ensinamos, passamos sempre por experiências como essa. E recentemente eu passei por essa experiência. Estava ensinando uma irmã muito querida, ensinando para ela alguns textos da palavra de Deus. E quase no final ela disse para mim, com alegria, irmã,
o estudo hoje foi uma bênção, viu? Parece que você estava aqui dentro da minha casa, vendo tudo que estava acontecendo. E até coisa estava dentro da minha mente. Então eu disse para ela, eu não estava lá na sua casa, mas o Senhor estava. E Ele conhece a necessidade dos seus servos. E a palavra é dele. Então nós estávamos estudando a palavra e a palavra confrontou o coração daquela irmã e ela não se ofendeu. Ela ficou feliz. Eu também me sinto muito feliz quando sou confrontada pela palavra de Deus. Então, esse canal, Tito 2, foi criado com esse propósito. Propósito de, como eu sendo uma mulher mais velha, ensinar às mais jovens a palavra de Deus. E é o meu desejo que esse canal cresça para que mais pessoas possam estar aprendendo, não o que a Lenita vai falar, mas o que a palavra de Deus diz. Assim diz o Senhor. É assim que a palavra de Deus, nós devemos nos referir. Nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. E cada um de vocês que estão me ouvindo, que são mais experientes, devem também buscar o conhecimento da palavra de Deus e ajudar as mais jovens que Deus tem colocado no seu meio, na sua comunidade, seja na sua família, seja na igreja, seja uma vizinha que vem pedir socorro. Então nós precisamos buscar o ensinamento para nós, como Esdras falou. Ele buscou a palavra de Deus em Esdras 7:10. Ele praticou a palavra de Deus e aí ele estava apto para ensinar. Então nós devemos buscar a palavra de Deus e nós devemos ensinar a palavra de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo com Tito, ensinando para que Tito possa ensinar a outros. Por quê e para que nós devemos fazer essas coisas? Para a glória de Deus e para a edificação dos santos. E também para que aqueles que não creem possam ver a diferença da nossa vida e quererem conhecer o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós pregamos. E os ensinamentos continuam, mas até o final desse capítulo, o próximo capítulo também, ele vai ter mais ensinamentos, são apenas 3 capítulos, você pode ler a carta de Tito depois. Mas por hora vamos ficar com esses ensinamentos. Sejamos mestras do bem. Sejamos também ensináveis. Se nós precisarmos ser ensinados, que nós possamos também aceitar o ensinamento de outras pessoas. Sejamos também criteriosas em nosso lar e demonstremos o nosso amor através do nosso serviço para o esposo e para os filhos. Ao seu tempo, à sua hora, nós devemos trabalhar sempre olhando para o Senhor, para que também nós sejamos membros, porque são os membros de uma igreja, membros saudáveis, são membros de uma igreja que tornam a igreja saudável. Se os membros são saudáveis, se os líderes são saudáveis, então a igreja é saudável. Assim, a palavra de Deus não será difamada, o nome de Deus não será difamado, pelo contrário, as outras pessoas serão atraídas até nós e nós poderemos também evangelizar, ou seja, alcançar os perdidos. E a carta termina da seguinte forma: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, de boas obras. Tito 2, 11-14, que é o final da carta. O Senhor pagou o preço por nós, para que nós vivamos de maneira justa, sensata, de maneira piedosa, para que nós sejamos realmente, mostremos ao mundo que nós somos um povo exclusivo de Deus. Através das nossas boas obras é que eles verão isso. Sejamos então mestras do bem. Vivamos para glorificar a Deus através do nosso ensino. Discipulemos as pessoas para que elas também, como nós, possam ser discípulos de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.